Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Gênesis 49, 23 e 24. Deve ter sido uma bela visão ver o grisalho Jacó sentado em sua cama enquanto ele concedia sua bênção de despedida a seus 12 filhos antes de morrer. Ele havia sido nobre em muitos casos durante sua vida. No local onde dormiu em Betel, no riacho de Jaboque e na parada de Peniel. Ele era um ancião glorioso, diante de quem poderíamos nos curvar com reverência e dizer verdadeiramente: havia gigantes naqueles dias. Mas sua cena final foi a melhor. Acho que se alguma vez ele se destacou mais ilustremente do que em qualquer outro momento, se sua cabeça foi em uma estação mais elevada do que em qualquer outra, cercada por um halo de glória, foi quando ele morreu. Como o sol ao se pôr, ele parecia então ser maior em brilho, tingindo as nuvens de sua fraqueza física com a glória da graça interior. Como bom vinho que escorre até o fim, sem mistura de resíduos, assim Jacó, até a hora de sua morte, continua a cantar sobre o amor, misericórdia e bondade, passado e futuro. Como o cisne que, como dizem os antigos escritores, não canta toda a sua vida até chegar a hora de morrer, assim o velho patriarca permaneceu em silêncio como um cantor por muitos anos. Mas quando ele se estendeu em seu último leito de descanso, ele permaneceu ele mesmo em sua cama, virou seus olhos ardentes de um para outro filho, e embora com uma voz rouca e vacilante pela idade, ele cantou um soneto para cada um dos seus descendentes, como os melhores poetas terrestres, sem inspiração divina, não podem tentar imitar. Olhando para seu filho Rúben, uma lágrima caiu em seus olhos, pois ele se lembrou do pecado de Rúben. Ele passou por Simeão e Levi, dando uma leve repreensão. Sobre os outros, ele cantou um verso de louvor, enquanto seus olhos viam a história futura das tribos. Pouco a pouco, sua voz falhou, e o bom velho, com a respiração cansada, com os olhos repletos de fogo celestial e o coração grande como o céu, ergueu a voz para Deus e disse: tenho esperado por tua salvação, ó Deus. Descansou um momento em seu travesseiro e, novamente sentando-se, recomeçou a tensão do momento, passando brevemente pelos nomes de cada um. Mas, quando ele olhou para José, seu filho que por tanto tempo parecia perdido para sempre, mais uma vez, quando ele olhou para ele, eu imagino aquele ancião enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Lá estava José, com toda a sua mãe Raquel em seus olhos, aquela querida e amada esposa dele que já tinha ido há tempos. Lá estava ele, o menino por quem aquela mãe havia orado com toda a ansiedade de uma esposa oriental. Por longos 20 anos, ela permaneceu como uma mulher estéril e já sem esperança, até que José chegou. Como Jacó amava o menino por amor de sua mãe, embora ela tivesse sido enterrada por tantos anos e for escondida sob a relva fria. O velho Jacó também o amava muito. Mas mais do que isso, ele o amava por suas aflições. José foi separado dele e foi vendido para o Egito. Seu pai relembrou as provações de José na casa da escravidão e na masmorra. E lembrou-se também de sua dignidade real como príncipe do Egito. E agora, com uma explosão completa de harmonia, como se a música do céu tivesse se unido a dele, como quando o rio largo encontra o mar e a maré que sobe se amálgama com a corrente que desce e se expande em uma ampla extensão,
Assim a glória do céu encontrou o êxtase de seus sentimentos terrenos, e dando vazão à sua alma, ele cantou: José é um ramo frutífero, sim, um ramo frutífero junto a um poço, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o entristeceram gravemente, atiraram nele e o odiaram, mas seu arco permaneceu em força, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Dali é o pastor, a pedra de Israel. Sim, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Que estrofe esplêndida para encerrar! Ele tinha apenas mais uma bênção para dar, mas certamente esta foi a mais rica que ele conferiu a José. José está morto, mas o Senhor tem seus Josés agora. Ainda há alguns que entendem por experiência, e esse é o melhor tipo de entendimento, o significado dessa passagem. Os arqueiros o entristeceram gravemente, atiraram nele e o odiaram, mas seu arco permaneceu em força, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Começamos com um ataque cruel. Os arqueiros o entristeceram muito. Os inimigos de José eram arqueiros. O original diz mestres das flechas, isto é, homens que eram treinados no uso da flecha. Embora todas as armas sejam igualmente aprovadas pelo guerreiro em sua sede de sangue, parece haver algo mais covarde no ataque do arqueiro do que no do espadachim. O espadachim se posiciona perto de você, pé a pé, e permite que você se defenda e desfira seus golpes contra ele. Mas o arqueiro fica à distância, esconde-se em emboscada, e sem que você saiba, a flecha vem zunindo pelo ar e talvez penetre no seu coração. Assim são os inimigos do povo de Deus. Eles muito raramente vêm de igual para igual conosco. Eles não mostrarão seu rosto diante de nós. Eles odeiam a luz. Eles amam a escuridão. Eles não ousam vir e nos acusar abertamente na nossa cara, pois então poderíamos responder. Mas eles atiram a flecha de longe, de modo que não podemos responder. Covardes e astutos como são, eles forjam suas pontas de flechas e as apontam, aladas com penas de pássaros infernais, no coração do povo de Deus. Os arqueiros entristeceram muito o pobre José. Vamos considerar quem são os arqueiros que atiraram tão cruelmente contra ele. Primeiro, havia os arqueiros da inveja. Em segundo lugar, os arqueiros da tentação. E terceiro, os arqueiros da calúnia e da malícia. Primeiro, José teve que suportar os arqueiros da inveja. Quando ele era um menino, seu pai o amava. O jovem era justo e bonito. Pessoalmente, ele deveria ser admirado. Além disso, ele tinha uma mente gigantesca e um intelecto elevado. Mas o melhor de tudo, nele habitava o Espírito do Deus vivo. Ele era alguém que falava com Deus. Um jovem piedoso e devoto, amado por Deus, ainda mais do que era por seu pai terreno. Oh, como seu pai o amava! Pois em sua afetuosa afeição, ele fez para ele um casaco principesco de muitas cores e o tratou melhor do que os outros. Uma maneira natural, mas tola, de mostrar seu carinho. Portanto, seus irmãos o odiavam. Muitas vezes, eles zombavam do jovem José quando se retirava para suas orações. Quando ele estava com eles longe da casa do seu pai, ele era seu servo, seu escravo. A provocação, a zombaria, muitas vezes feriam seu coração e a criança suportou muita tristeza secreta. Num dia mau, como aconteceu em determinado momento, ele estava com eles longe de casa e eles pensaram em matá-lo. Mas a pedido de Rúben, eles o colocaram em uma cova, até que, como a providência queria, os ismaelitas passaram por ali. Eles então o venderam pelo preço de um escravo, tiraram-lhe o casaco e o mandaram embora nu. Eles não sabiam e não se importavam para onde, desde que ele pudesse estar fora do seu caminho e não mais provocar sua inveja e sua raiva.
Ó, as agonias que ele sentiu ao separar-se de seu pai, perdendo seus irmãos, sem um amigo, arrastado por vendedores cruéis, acorrentado a um camelo, talvez com grilhões em suas mãos. Aqueles que suportaram as algemas e grilhões, aqueles que sentiram que não eram homens livres, que não tinham liberdade, podem dizer quão dolorosamente os arqueiros o entristeceram quando dispararam contra ele as flechas de sua inveja. Ele se tornou um escravo, vendido de seu país, arrastado e separado de tudo que amava. Adeus ao lar e a todos os seus prazeres. Adeus aos sorrisos e carinhos de um pai amado. Ele agora deve ser um escravo e trabalhar onde o capataz dos escravos o leva. Deve ser exposto no mercado, deve ser despojado nas ruas, deve ser espancado, deve ser açoitado, deve ser reduzido de homem a animal, de homem livre a escravo. Verdadeiramente os arqueiros dispararam contra ele. E meus irmãos, vocês esperam, se forem os Josés do Senhor, que escaparão da inveja? Eu lhe digo, não. Aquele monstro de olhos verdes invejoso vive em Londres, bem como em qualquer outro lugar, e ele se insinua na igreja de Deus. Além disso, o mais difícil de tudo é ser invejado pelos irmãos. Se o diabo nos odeia, podemos suportar. Se os inimigos da verdade de Deus falam mal de nós, afivelamos nossos cintos e dizemos, vamos para o conflito. Mas quando os amigos dentro da casa nos caluniam, quando os irmãos que deveriam nos apoiar se tornam nossos inimigos, e quando eles tentam pisar em seus irmãos mais novos, então, senhores, há algum significado na passagem. Os arqueiros o entristeceram e atiraram nele e o odiaram. Mas bendito seja o nome de Deus. É doce ser informado de que seu arco permaneceu em força. Nenhum de vocês pode ser o povo de Deus sem provocar inveja. E quanto melhor for seus dias, mais será odiado. A fruta mais madura é mais bicada pelos pássaros, e as flores que estão mais tempo na árvore são as mais facilmente derrubadas pelo vento. Mas não tema, você não tem nada a ver com o que o homem dirá de você. Se Deus te ama, o homem vai te odiar. Se Deus te honra, o homem vai te desonrar. Mas lembre-se, você poderia usar correntes pelo amor de Deus. Para você, são correntes de ouro no céu. Você poderia ter anéis de ferro ardente em volta de sua cintura. E para você, isso seria como ter sua testa ornada com ouro em glória. Pois bem-aventurados sois vós quando, mentindo, disserem todo mal contra vós, por amor do nome de Cristo. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os primeiros arqueiros foram os arqueiros da inveja. Mas uma provação pior do que essa chegou para traspassá-lo. Os arqueiros da tentação atiraram nele. Aqui não sei me expressar. Eu gostaria que alguém mais qualificado para falar estivesse aqui, para que pudesse contar a você a história do julgamento e do triunfo de José. Vendido a um senhor que logo descobriu o seu valor, José foi nomeado o principal da casa e administrador da casa. Mas a mulher do seu senhor, uma amante libertina, fixou nele seu amor adúltero, e ele, estando continuamente em sua presença, era perpetuamente, dia após dia, solicitado por ela para atos malignos. Constantemente ele recusou, suportando um martírio no fogo lento de suas seduções. Em um dia agitado de concupiscência, ela o agarrou, procurando obrigá-lo ao crime. Mas ele, como um verdadeiro herói, como era, disse a ela: como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Como um guerreiro sábio, ele sabia que, nesse caso, fugir era a melhor parte da bravura. Ele ouviu uma voz em seus ouvidos: voe, José, voe. Não resta outro caminho para a vitória, senão a fuga. E ele fugiu, deixando sua roupa com sua perseguidora adúltera. Eu digo em todos os anais do heroísmo que não há um sequer que supere isso. Você sabe que é a oportunidade que torna um homem um criminoso, e José teve muitas oportunidades. A importunação desviará e derrubará a maioria dos homens, principalmente quando ela vem como sedução. Ser assombrado dia após dia por solicitações do tipo mais suave, ser tentado hora após hora,
Ele precisa de uma força superangélica, um poder mais que humano, uma força que somente Deus pode conceder a um jovem para assim purificar seu caminho e obedecer a Ele de acordo com a palavra de Deus, sem contar os custos de tal obediência e não usar nada como atenuante ou desculpa e racionalização. Ele poderia ter raciocinado consigo mesmo: se eu me submeter e ceder, terei diante de mim uma vida de felicidade e prazer. Serei exaltado, serei rico. Sou apenas um escravo. Não posso evitar isso. Ela prevalecerá sobre o marido para me cobrir de honras. Mas se eu ainda mantiver minha integridade diante de Deus, serei lançado na prisão, serei jogado na masmorra. Não me espera nada além de vergonha e desgraça. Havia um poder de fato dentro daquele jovem coração. Havia um poder inconcebível que o fez virar as costas com desgosto indescritível, com horror e tremor, enquanto dizia: como posso? Como posso eu, o José de Deus? Como posso? Outros homens podem, mas como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Verdadeiramente, os arqueiros o entristeceram e atiraram nele, mas seu arco resistiu em força. Em seguida, outro exército de arqueiros o atacou. Estes eram os arqueiros da calúnia maliciosa. Vendo que ele não cederia à tentação, sua amante o acusou falsamente ao marido, e seu senhor, acreditando na voz de sua esposa, lançou-o na prisão. Foi uma providência maravilhosa que Potifar não o matou, pois Potifar, seu mestre, era o chefe dos matadores. Ele só tinha que chamar um soldado que o cortaria em pedaços na hora, mas ele o lançou na prisão. Lá estava agora o pobre José, seu caráter arruinado aos olhos do homem e muito provavelmente visto com desprezo até mesmo na prisão. Os criminosos básicos se afastavam dele como se o considerassem mais vil do que eles, como se fossem anjos em comparação com ele. Não é fácil sentir que seu caráter se foi, pensar que você é caluniado, que coisas são ditas sobre você que não são verdadeiras, mas que se apoderam de sua reputação e te destrói. O coração de muitos homens foi partido por isso, quando nada mais poderia fazê-lo ceder. Isso foi devastador. Os arqueiros o entristeceram profundamente quando ele foi tão caluniado, tão difamado. Filho de Deus, você espera escapar desses arqueiros? Você nunca será caluniado? Você nunca será alvo da malícia? É a sorte dos servos de Deus, em proporção ao seu zelo, serem maltratados. Lembre-se do nobre George Whitefield, como ele permaneceu firme e foi o alvo de todas as zombarias e escárnios de nossa cultura, enquanto sua única resposta era uma vida sem culpa. Como dizem os versos: e aquele que forjou o dardo e aquele que lançou o dardo, cada um tinha o interesse de um irmão como alvo em seu coração. Injuriaram-no e imputaram-lhe crimes que Sodoma nunca conheceu. Assim será sempre com aqueles que pregam a verdade de Deus e todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Todos devem esperar isso. Mas bendito seja Deus, eles não disseram coisas piores de nós do que disseram do nosso Mestre. O que eles colocaram em nossa conta? Eles podem ter dito de nós: ele está bêbado e é um bebedor de vinho, beberrão. Mas eles não disseram: ele tem um demônio. Eles nos acusaram de estarmos loucos. Assim foi dito de Paulo. Santa paixão, furor celestial, se pudéssemos morder os outros até que eles tivessem a mesma loucura abençoada. Pensamos que se formos loucos pelo céu, não escolheríamos ser sábios segundo o mundo. Não vemos sabedoria em preferir o inferno. Não podemos ver grande prudência em desprezar e odiar a verdade de Deus. Se servir a Deus é vil, pretendemos ser ainda mais vis aos olhos do mundo. Amigos, alguns agora presentes aqui sabem este versículo de cor. Os arqueiros o entristeceram muito, dispararam contra ele e o odiaram. Espere isso. Não pense que isso é uma coisa estranha. Todo o povo de Deus deve ter algo disso. Não há estradas reais para o céu, são caminhos de provação e problemas. Os arqueiros atirarão em você enquanto você estiver deste lado do dilúvio. Venha se cansar.
jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei